Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o Tele Brasil Notícias da semana, sempre agradecendo a sua audiência, você que está aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo e acompanha-nos também através aqui dos nossos mecanismos, como a TV Curuçá SP, no canal IPTV 17, ou mesmo através do Facebook Jornal Tele Brasil Notícias ou no YouTube. Você pode acompanhar também as notícias impressas no Face A Hora da Notícia. Lembramos também que, além disso, temos o apoio de O Palhão Artesanato, 57 anos, com muita tradição, trabalhando com artesanato natural. Aquelas telas para forrações de cadeira, portas de armário, decorações, pergolados, você encontra lá e mais de 3.000 itens em artesanato natural. Então, as facilidades de comunicação com eles são bastante apropriadas porque você encontra informações adequadas tanto no site opalhão.com.br como também através do contato do WhatsApp 11 95265 8255, 8256 e 8258. O Palhão Artesanatos em novo endereço, Rua Oiapoque, número 101, no Brás. Garantia de qualidade e atendimento. Vamos agora chamar então as nossas principais manchetes de hoje. Taxa de desocupação no país é de 8,7% para o trimestre do mês de setembro. Penitenciárias federais retomam visitas no dia 7 de novembro. Pacientes com câncer de mama podem fazer reconstrução mamária pelo SUS. A AVC atinge 1,5 milhões de pessoas por ano no Brasil. Ecoturismo e turismo de aventura crescem 5% no Brasil. Tudo isso e muito mais em 1 minuto, já já para você. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Levanta a mão! Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. E começamos falando sobre a questão de empregos no país. O país registrou uma taxa de desocupação para o trimestre encerrado em setembro de 8,7%, sendo este o menor percentual desde junho de 2015. O número de pessoas ocupadas são de quase 100 milhões, incluindo aqui não só empregados com carteiras assinadas, mas também funcionários públicos e trabalhadores informais. Informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD.
Aos 19 anos e depois de muito procurar, Letiele conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada. Agora minha prioridade é guardar um dinheiro para poder fazer faculdade ano que vem. Ano que vem faço 20 anos, já quero me preocupar mais com isso e ajudar minha mãe com a outra parte. Letiele faz parte de um grupo de quase 100 milhões de pessoas que têm uma ocupação no país, seja um emprego com carteira assinada, uma vaga no serviço público ou um trabalho informal. Este é o melhor resultado desde 2012, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do IBGE. Mais pessoas ocupadas, claro, reflete diretamente na taxa de desocupação. Esse índice, que mede o desemprego no país, segue em queda e chegou a 8,7% no trimestre encerrado em setembro. São 9 milhões e meio de brasileiros procurando um emprego. Desde 2015, a quantidade de pessoas desocupadas não é tão baixa. Esse movimento de queda que já vem sendo observado ao longo do ano de 2022, ele está relacionado a um avanço importante da ocupação ao longo desse ano. Ocupação essa que vem sendo expressada tanto por meio de carteira de trabalho como trabalhador por conta própria. E a renda média do trabalhador cresceu. Segundo o IBGE, o valor médio está em R$ 2.737, valor 2,5% maior quando comparado com o mesmo trimestre do ano passado. E isso se deve principalmente ao setor de serviços, que tem sido o carro-chefe da economia desde 2021. E vamos agora falar do Censo 2022. Tudo isso porque, inclusive, as equipes do Censo 2022 estarão trabalhando nos próximos feriados deste mês de novembro, para justamente concluir o levantamento da contagem aqui no país, de toda a população brasileira. Chuva, sol, frio ou calor. Tanto faz o clima. Eles andam pelo trajeto estabelecido e de porta em porta, coletando os dados da população. Dona Tereza recebeu com muito carinho a recenseadora. É um serviço que eles não fazem para eles fazem para a gente, né? Além de contabilizar a população brasileira, os números do censo também fornecem informações sobre a frequência à escola, renda, taxa de ocupação, cobertura de coleta de lixo, saneamento, energia pública e acesso à internet. Dados essenciais para a elaboração de políticas públicas. Ao todo, 140 mil recenseadores têm a missão de visitar 89 milhões de domicílios dos 5.570 municípios espalhados pelo território nacional. A entrevista é feita por um programa rápido e todos os recenseadores são identificados com o crachá e colete. A gente reforça para a população a importância de responder à pesquisa da forma que o recenseador faz a pergunta. As pessoas podem abrir as portas, podem receber eles, que o Brasil precisa disso. Saúde. Vamos agora falar de saúde, porque tivemos o Dia Mundial do AVC, que foi comemorado no sábado, dia 29 de outubro, chamado de derrame popularmente. A condição atinge 1,5 milhão de pessoas por ano aqui no Brasil. E os dados são do Ministério da Saúde, que adota inclusive medidas de prevenção e conscientização sobre os fatores de risco, buscando diminuir então o número de casos no nosso país. José Luiz tem 60 anos e é preparador físico. 6 anos atrás, num exame de rotina, descobriu que tinha um entupimento na carótida, a artéria que leva sangue para o cérebro. A situação pode provocar um acidente vascular cerebral, o AVC. José passou a tomar remédios e monitorar o caso. Eu fiz um ultrassom novo, exames de sangue, e mesmo a médica que fez o ultrassom está excelente, show de bola, está muito, muito bom. O mais comum é o caminho inverso. A pessoa descobrir que está com a artéria comprometida porque sofreu um AVC. Mas, segundo os médicos, é possível fazer como José Luiz, acompanhar um quadro de risco e evitar esse acidente. No AVC, parte do cérebro para de receber sangue, o que leva à morte ou a sequelas permanentes. Tontura, desorientação e formigamento de um lado do corpo são sintomas para procurar um atendimento de emergência. Mesmo sem isso,
pessoas com mais de 50 anos, diabéticos, hipertensos e fumantes deveriam fazer exames regulares. São grupos de risco, assim como sedentários e pessoas com casos de AVC na família. Há dois tipos de acidente vascular cerebral: o acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico, né? E há diferenças de tratamentos entre as duas situações e o Sistema Único de Saúde provém tratamento para as duas situações. Com o diagnóstico, é possível evitar o AVC por meio de medicação, hábitos saudáveis e, em último caso, de cirurgia. Há possibilidades com tratamento medicamentoso e mudança de hábitos desses pacientes de você estacionar a doença e, eventualmente, com algumas drogas, até de reduzir um pouquinho a placa que está ali. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Queremos lembrar sempre que o Palhão Artesanatos está há mais de 57 anos aqui no Brás, na rua Oiapoque, hoje em novo endereço número 101, e tem também a loja no número 89. Mas o destaque principal é que ele trabalha com artesanato natural. Você que busca então aquela tela em palhinha, você vai encontrar lá. Aquela tela para pergolado em tamanhos de diversidade, você vai encontrar em O Palhão Artesanatos. Lembrando que ele atende a todo o Brasil. Você vai consultar a sua informação, pode fazer seu pedido via WhatsApp ou pode ir até lá. E lembrando então que você que utiliza o WhatsApp, ele tem 3 formas de você entrar em contato via WhatsApp, que é o 95265 8255 56 e também o 8258. E o atendimento dele acontece das 8 horas e 30 minutos até as 17 horas. Então você ligando lá, você vai ter aí orientação sobre as matérias-primas para decoração, para forração de cadeiras, portas de armário, enfim, é o artesanato natural. E ele está então repetindo em novo endereço. Tem alguma dúvida? Acesse o site opalhão.com.br. Vamos falar agora de economia. Em 2020, apesar dos efeitos econômicos da pandemia, o saldo de empresas no país foi positivo, de acordo com o IBGE. Mais negócios, inclusive, foram abertos do que fechados na realidade. Em 2020, apesar da pandemia de Covid-19, o número de empresas criadas no país foi maior do que o de empresas fechadas, um saldo positivo de 192 mil empresas. Os setores que mais contribuíram para esse saldo foram o comércio, com 39 mil unidades, seguida pelas atividades profissionais, científicas e técnicas, com 35 mil, e saúde humana e serviços sociais, com 27 mil. O estudo do IBGE também mostra que em 2020 o país tinha quase 5 milhões de empresas ativas que empregavam cerca de 39 milhões de pessoas. Os salários pagos somaram R$1 trilhão e o salário médio mensal era de pouco mais de R$ 2.500. Segundo o IBGE, os efeitos da pandemia podem levar mais tempo para serem identificados, mas as políticas públicas como o Programa de Manutenção de Emprego e Renda e o PRONAMP contribuíram para a sobrevida das empresas brasileiras. Ernesto tem essa oficina há 12 anos e emprega 3 funcionários com carteira assinada. Durante a pandemia, passou por muita dificuldade. Para manter o negócio de pé, apostou na inovação. A minha saída foi partir para o mundo digital, né? Oferecer os meus serviços através do WhatsApp, no tráfego pago, onde normalmente eu não conhecia. Uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal de que pensões alimentícias não devem mais ser tributadas. Quem recebeu então pensão nos últimos 5 anos pode pedir a restituição do imposto de renda.
Mãe de 2 filhos, a Priscila conta que recebe pensão há 10 anos e sempre sofreu ao ver a declaração de imposto de renda com desconto em cima do valor que recebe do ex-marido. É uma parte que poderia ser utilizada na educação deles, né, para um plano de saúde ou para um atendimento médico, e a gente tinha que pagar, era como se fosse assim eu me sentia penalizada. Quem nos últimos 5 anos incluiu a pensão alimentícia como rendimento tributável pode, a partir de agora, retificar a declaração e fazer um acerto. A devolução do valor inclui as declarações entregues de 2018 a 2022 e passou a valer após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou que os rendimentos passam a ser isentos de tributos. A obrigatoriedade de declarar não acabou. Só que agora ela vai declarar como isento não tributável. Anteriormente, isso era tributável. Então, somava muitas vezes o rendimento da pensão que o filho estava recebendo com o rendimento que a mãe, vamos dar um exemplo aqui, da mãe recebia. Segundo a Receita Federal, o contribuinte terá de retificar a declaração para cada exercício de recolhimento ou de retenção indevidos de imposto sobre pensão alimentícia. A declaração retificadora pode ser enviada por meio do programa gerador da declaração no portal ICAC ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Você vai averiguar quanto que você pagou de imposto daquele valor tributário e você vai recuperar aqueles 5 últimos anos desse valor. E ele é atualizado pela Selic, esse valor, então, assim, provavelmente vale a pena retificar todas essas declarações. O que está sendo feito agora é uma justiça com essas pessoas. Saúde. Vamos agora falar de saúde, porque inclusive tivemos aí o Outubro Rosa, que foi um mês dedicado à conscientização e à prevenção do câncer de mama. Inclusive o Ministério da Saúde está investindo mais de 100 milhões de reais em reconstrução mamária. Inclusive o procedimento pode ser feito pelo SUS. Vamos observar. Cida não tinha percebido nada de diferente no próprio corpo, mas depois de um sonho, ela decidiu fazer uma série de exames e descobriu o câncer de mama em 2019. Fez seu tratamento pelo SUS, passou por quimioterapia e retirou as 2 mamas numa cirurgia. Para prevenir, é melhor que você tire as 2. Você tem coragem? Eu falei, se tem. O que eu gosto mesmo é de viver. A mama reconstrói depois, né? Durante o tratamento no Hospital Universitário de Brasília, ela conheceu a Lina, que desde 2006 ajuda a resgatar a autoestima das mulheres que tiveram câncer de mama, fazendo a reconstrução gratuita das areolas e dos mamilos. O que Lina não imaginava era que um dia ela também seria diagnosticada com a doença. Claro que foi impactante para mim quando eu saí, quando o médico tirou aquelas bandagens, né, e depois da cirurgia, que eu olhei e falei, meu Deus, agora sou eu. Uma lei de 1999 garantiu que mulheres como a Cida e a Lina, que foram submetidas à mastectomia parcial ou total, têm direito à cirurgia plástica de reconstrução da mama pelo Sistema Único de Saúde. Além disso, uma norma de 2013 determina que, se houver condições técnicas e dependendo do quadro clínico da paciente, tanto a retirada quanto a reconstrução da mama devem ser feitas na mesma cirurgia. Nós editamos uma portaria alocando mais 100 milhões de reais para as cirurgias de reconstrução mamária. Essas cirurgias já estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, não é? E com essa política nós vamos ampliar o acesso. Curada do câncer e feliz, Cida quer agora incentivar outras mulheres. Os cabelos caem, aquele negócio todo. Mas que nem eu falei assim, poxa, eu nasci linda. Não, o detalhe é só o cabelo, né? A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa
que você gosta. O Palhão Artesanatos, em novo endereço, oferece 3 andares com matérias-primas e produtos em artesanatos nacionais e importados, especialmente para você, oferecendo telas para pergolados e mais de 5.000 itens diferentes. O Palhão Artesanatos, em novo endereço na Rua Oiapoque, número 101, no Brás. São 57 anos de tradição, atendendo a todo o Brasil. WhatsApp 11 95265 8256. Voltamos a falar das empresas que estão aí realmente contando com o Pronamp. As empresas que contrataram o crédito do Pronamp terão agora 72 meses para pagar as parcelas. Vamos entender como vai funcionar esse mecanismo da ampliação dessas parcelas. É isso mesmo, né? De acordo com uma medida provisória publicada ontem, no Diário Oficial da União, o prazo foi estendido para 72 meses. Antes, ele era de 48 meses, podendo chegar a 60, em alguns casos. Os bancos vão poder ofertar essa prorrogação para as empresas que já contrataram o Pronamp com prazos inferiores, Os bancos também estão liberados para abrir novos créditos, novas margens para novos financiamentos, E de acordo com o Ministério da Economia, a medida deve beneficiar aí cerca de 500 mil empresas de pequeno e médio portes, com um alívio no caixa e também uma ajuda para a manutenção de empregos. Além disso, as taxas de juros não foram alteradas e elas passam a ser controladas pelo governo. A medida provisória, Renata, ainda permite a renegociação com o novo prazo, inclusive para aqueles contratos inadimplentes. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso momento jurídico. Para a 4ª turma, imóvel em construção pode ser considerado bem de família. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça cassou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou impossível a caracterização de imóvel em construção como bem de família cuja penhora, salvo algumas exceções, é vetada por lei. Mas vamos conhecer melhor este fato jurídico. Imóvel em construção pode ser considerado bem de família. A decisão é dos ministros da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso analisado teve origem em execução de título extrajudicial em que foi penhorado o imóvel em construção pertencente a um casal de idosos. O juiz rejeitou a impugnação à penhora e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão sob o fundamento de que, para ser enquadrado na proteção da lei de impenhorabilidade do bem de família, o imóvel deve servir como residência, condição que não se aplicaria ao terreno com construção em andamento. No STJ, os proprietários pediram que fosse reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, alegando que se trata de futura moradia. A 4ª turma deu provimento ao recurso especial e reformou o acórdão do TJ de São Paulo, ao entender que o fato de o devedor não residir no único imóvel que possui, que ainda está em fase de construção, não impede a classificação como bem de família. O relator ministro Marco Butzi afirmou que a interpretação das instâncias ordinárias não condiz com o disposto na Lei 8.009 de 1990, que objetiva a proteção da entidade familiar. Butzi mencionou que a proteção legal alcança até mesmo bem de família indireto, ou seja, o imóvel que é alugado para propiciar renda necessária à subsistência da família do devedor ou ao custeio da moradia. Com esse entendimento, os ministros determinaram o retorno do processo para que a Corte de Segunda Instância reexamine o recurso do casal contra a decisão de 1º grau. Aqui no Brasil tivemos a eleição e o presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, fez um pronunciamento no último dia 30 aqui em São Paulo, logo depois que o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a sua vitória nas eleições deste ano. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva votou pela manhã na cidade de São Bernardo do Campo, berço político de Lula. O voto ocorreu na Escola Estadual Dr. João Firmino Correia de Araújo. Logo depois, Lula acompanhou de São Paulo a apuração dos votos e fez um pronunciamento à nação. Vamos juntos pelo Brasil, olhando mais para aquilo que nos une do que para as nossas diferenças.
Sei a magnitude da missão que a história me reservou. Vou precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões. Brasileiros e brasileiras que sonham com um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno. Vamos também falar do presidente Jair Bolsonaro, que participou das eleições deste ano e fez o seu pronunciamento à nação exatamente no dia 1º de novembro de 2022. Ok? Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Vamos agora falar de turismo, porque uma pesquisa do IBGE mostrou que o ecoturismo e também o turismo, aquele de aventura, tiveram um aumento de 5%. Isso representa que cada 100 turistas, 99 fizeram viagens dentro do Brasil, que, aliás, é uma coisa importante para o crescimento econômico e também para o benefício da nação. Montanhas, cavalos, trilhas, cachoeiras em uma área de 130 hectares com infraestrutura e puro verde. Comida caseira com gostinho da roça. Tudo ao gosto dos clientes. O contato com a natureza, né? Contato com os animais, com as plantas, essa questão da tranquilidade, né? Esse casal escolheu passar o dia em um lugar tranquilo e lavar a alma na cachoeira. Primeira vez que eu venho aqui, gostei bastante, vou voltar com certeza. E cada vez mais pessoas buscam a paz e a tranquilidade junto à natureza. Esse Hotel Fazenda, no Distrito Federal, recebe cerca de 150 pessoas por semana. Um aumento de 20% nas hospedagens. Quem vem para cá quer sossego, canto de pássaros e distância do corre-corre da cidade. Quer maior contato com a natureza para renovar as energias e ainda com direito à meditação. A gente pensa em aumentar as nossas instalações, construir hospedagens diferenciadas. Uma pesquisa do IBGE apontou que em 2021 o ecoturismo e o turismo de aventura entraram para a lista de motivos de viagens pelo país,
com um acréscimo de 5% em relação ao ano anterior. Esses fatores vêm impulsionando o turismo doméstico. O mais importante nesse momento é que a gente fortaleça cada vez mais o turismo interno, mas sem parar também a nossa divulgação no exterior, para atrair cada vez mais o turista estrangeiro ao nosso país. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias agradece a sua audiência em qualquer parte do mundo e aqui no Brasil. E também, antes de encerrar, vamos falar aí das florestas plantadas, que tiveram um aumento de 26% na comparação entre 2020 e 2021. A pouco mais de 1 hora de carro do centro de Brasília, uma plantação de eucaliptos se destaca em meio à paisagem do Cerrado. São 3 áreas num total de 60 hectares. Uma floresta direcionada somente para a extração da madeira. Com isso, não há desmatamento da flora nativa. Nessa técnica que garante mais produtividade, o eucalipto é destinado às indústrias. Produtividade bastante grande, né? Em relação a florestas nativas, né? Então, não se discute. A utilização de madeira, a principal fonte tem que ser floresta plantada. São 7.300.000 hectares de eucaliptos em todo o país, o que corresponde a 77% das florestas plantadas para fins comerciais. A maior concentração deste tipo de floresta produzida artificialmente está nas regiões Sul e Sudeste. Tem outras regiões, né, principalmente Minas Gerais, Espírito Santo, né, Mato Grosso, que tem uma grande demanda de floresta para celulose e para carvão, para energia, né? Então tem um mercado mais consistente, né? A floresta de eucaliptos ajuda a fomentar a economia. Ano passado, essa atividade movimentou mais de 30 bilhões de reais. Plantar exclusivamente para produzir madeira é mais sustentável que apenas extrair o produto que está na natureza. É o terceiro da pauta de exportação do agronegócio brasileiro, demonstrando a relevância do setor florestal para o país, para a economia do país. O setor florestal é um dos elementos centrais da política de agricultura de baixo carbono, no sentido da sua contribuição à questão da redução dos efeitos negativos das mudanças climáticas. E essa política vem demonstrando sucesso. E este foi o Tele Brasil Notícias dessa semana, agradecendo a sua audiência e também os apoios técnicos do Pedro Henrique. E voltamos na semana que vem. Até lá! Tele Brasil Notícias.